pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Você pode repetir comigo essa expressão? Sê tu uma bênção. Mas aí Deus olha e diz o seguinte: é bom que eu criei, mas olha, vai ser melhor ainda se o homem tiver uma auxiliadora. E a Bíblia diz então que Deus cria Eva para Adão, e Adão fica feliz demais. Imagino eu, irmãos, no lugar de Adão, sozinho ali no paraíso, o único da sua espécie. De repente você vai dormir, e aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Quando ele acorda, irmãos, imagina o primeiro contato de Adão com Eva. Amor à primeira vista. Existe amor à primeira vista, viu, irmãos? E a Bíblia diz então que Deus projetou a família. Foi Deus quem teve essa ideia. O problema, irmãos, é que o pecado ele trouxe uma disfunção para a família, de tal forma que hoje muitas pessoas veem o casamento, por exemplo, como um problema. É comum, eu que sou pastor, quando eu estou aconselhando alguém que está próximo ao casamento, alguém que é noivo ou algo do tipo, é comum a gente ouvir ele falar assim: o pessoal está brincando comigo, vai enforcar. O pessoal fala que casamento é igual piscina. O primeiro que pula fica assim: pode vir, tá uma delícia. Aí quando você pula, você vem que está gelado, você entrou numa fria. E o pessoal faz muitas brincadeiras, mas sabe por quê, irmãos? Porque a família hoje, o casamento e a família, eles se encontram num processo disfuncional, de tal maneira que existem diversos problemas mesmo na família. Mas, irmãos, Deus não desistiu da família. Quando nós olhamos então para o relato de Gênesis, o que nós vamos perceber é Deus conduzindo a história segundo a sua vontade. Deus então nos anuncia aquilo que seria o natural da parte de Deus em relação ao homem por causa da queda. Lá em Gênesis capítulo 6, quando ele diz para Noé: Noé, prepare um grande barco, uma grande arca, coloque lá o casal de cada espécie, porque eu vou destruir. Os dias do homem não passarão de 120. Tem gente que acha que ele está falando que a gente não pode viver mais de 120 anos. Não é isso. Ali Deus já está dizendo quando é que ele mandaria o dilúvio. Esse é o tempo em que Noé passa pregando, sem alcançar uma pessoa. A Bíblia diz que ele era o arauto da justiça. Mas, irmãos, não há nenhuma conversão no sermão de Noé. Deus então manda juízo, e ele destrói o mundo conhecido na época, ou destrói o ser humano, com exceção da família de Noé, com exceção daqueles animais que estavam na arca. Ali, irmãos, nós temos um anúncio de Deus, de que isso é o que o ser humano deveria esperar da parte dele. É mau todo o seu desígnio. E Deus então envia juízo no dilúvio. Irmãos, a história do dilúvio é uma história da manifestação do juízo divino, ainda que ela tenha uma pontinha de graça, porque Deus, ao mesmo tempo que manda juízo, Deus separa uma família, coloca dentro da arca. Deus escolhe uma família e coloca dentro desse barco. Essa família é preservada. E se até agora ficou claro que aquilo que o ser humano deveria esperar da parte de Deus é juízo, ele merece ser julgado, Deus em Gênesis 12 começa agora a revelar graça. É interessante, irmãos, porque o capítulo 11 de Gênesis fala acerca da Torre de Babel, depois do dilúvio. Esse ser humano então, ele começa a procriar, e as famílias vão aumentando, e chega um ponto em que eles têm uma ideia brilhante: vamos construir uma torre que chegue até o céu. Interessante, irmãos, que a gente tem a ideia de que o homem está em busca de Deus, mas o homem não está em busca de Deus segundo o Deus das Escrituras em Gênesis 11. O ser humano está em busca de transcendência. Ele quer ter algum contato com o sagrado, ele quer ter algum contato com algo acima de si. Ele quer criar uma ponte para Deus. Ele quer, de repente, encontrar uma forma dele mesmo, talvez, encontrar um contato novamente com Deus. Mas, irmãos, Gênesis 11 diz que Deus manda confusão. As línguas ali se confundem, e Deus dispersa os seres humanos por toda a terra daquela época. É interessante, irmãos, porque até aqui a mensagem para nós é uma mensagem de juízo. Mas quando nós olhamos para Gênesis 12 e vemos a família de Abraão, nós percebemos, irmãos, qual é a intenção, ou quais são as intenções de Deus para essa família e para a nossa família.
E o que nós percebemos, irmãos, é que a primeira coisa que Deus revela através dessa história é que Ele deseja manifestar a sua graça sobre as nossas famílias. Gênesis 12, irmãos, diz que Deus escolhe um homem no meio de uma família pagã, no meio de uma família, irmãos, ou no meio de uma geração que havia se desviado, que havia sido dispersa por Deus. Deus então escolhe uma família para, através dessa família, manifestar a sua graça. É interessante, irmãos, porque a partir daqui nós temos a história, ou Deus participando da história humana, e participando especificamente da história de uma família. Essa família tem o clímax da sua história com o nascimento do filho prometido a Eva. Quando o homem peca, Deus então anuncia juízo sobre a terra, sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. Mas Deus também já anuncia, começa a anunciar a graça ali. E Ele diz o seguinte: olha, o filho dessa mulher, ele vai ser ferido no calcanhar pela serpente, mas ele vai pisar na cabeça da serpente. Eva fica tão empolgada, Adão também. É nesse contexto que Adão dá o nome para Eva, para a varoa, né? Até então ele chamava Eva de varoa, né? Ele dá o nome para sua mulher de Eva. Eva significa vida. Adão está declarando que ele encontrou ali esperança. Nasce o primeiro filho. Se você perceber o nome que ela dá para Caim, você vai perceber que ela está mais ou menos identificando: olha, agora Deus vai cumprir esse plano. E na verdade a gente vê que não é daquela maneira. Mas, irmãos, a história caminha até nós chegarmos lá em Mateus 1, por exemplo, e ouvir a genealogia dessa família, e ver que no meio dessa família o Senhor Deus manda o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Graça no meio da família. É interessante, irmãos, porque quando a gente olha para essa família, a gente percebe que ela não era a família perfeita. As famílias da igreja muitas vezes enfrentam histórias complexas, mas ao mesmo tempo, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus e para a história do povo de Deus, a gente percebe que Deus manifesta graça no meio das famílias do seu povo. A gente tem, por exemplo, na genealogia de Jesus, uma ex-prostituta, mãe de Boaz. Lembra dela? Raabe. Nós temos no meio dessa história um rei perverso chamado Manassés, um homem que a Bíblia diz que no seu tempo não houve seu igual, mas nem bondade não, é em perversidade. Até aquela época não houve igual, mas a graça de Deus alcança aquele homem no final da vida. A gente percebe o final da história daquele moço, uma história de transformação. Enfim, irmãos, quando a gente olha para a história de Abraão, a gente percebe a graça de Deus se manifestando. Olha para essa família, irmãos, quantos problemas essa família enfrentou, mas a graça de Deus se manifestou sobre eles. Meu irmão, família é lugar da manifestação da graça de Deus. A minha oração nesse mês de maio é para que nós percebamos a manifestação dessa graça, para que nós creiamos na manifestação dessa graça, para que nós busquemos a manifestação dessa graça, para que nós sejamos agentes da manifestação dessa graça. Família, lugar da manifestação da graça de Deus. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã vivendo algum problema na sua família. Quero te dizer, irmão, que a história ainda não acabou e que Deus ainda pode manifestar uma graça sem medida sobre essa família. Pastor, mas no meu caso, né, eu citei aqui, nós temos algumas irmãs que já vivenciam um outro processo. Eu quero dizer que tem graça para você também, meu irmão. Tem graça também. O Senhor pode manifestar graça sem medida sobre a sua família, mudando a história que aos olhos do mundo e aos olhos dos homens pode parecer uma história de derrota, tornando essa história uma história da manifestação da graça de Deus. É isso que Deus faz com Abraão. É isso que Deus faz com a família de Abraão. Em segundo lugar, irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, nós percebemos que a intenção de Deus também em relação à família de Abraão, em relação às famílias, é que Ele deseja derramar bênçãos sobre as famílias. Quando a gente olha para o texto, o que o texto diz? De ti, verso 2, farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Verso 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está descrevendo aqui que Ele escolheu Abraão para abençoar. Meu irmão, quero te dizer, você que está aqui nessa manhã,
que fazer parte do povo de Deus é um privilégio para nós, e significa que Deus quer derramar bênçãos, e Ele está derramando e vai continuar derramando bênçãos sobre as nossas famílias. Amém. É isso que nós vemos na história de Abraão. Percebe, irmãos, como Deus abençoou essa família. O texto diz, antes de Abraão ser chamado, que Abraão, capítulo 11, diz que Abraão se casou com Sarai, e que Sarai, depois chamada de Sara, era estéril. A esterilidade já acompanhava, mas Deus manifesta esse caráter abençoador na vida de Abraão e de Sara, permitindo que ela gerasse filhos. Irmãos, e Deus quis deixar claro que Ele estava abençoando essa família de maneira singular. Não foi um filho qualquer, não tinha inseminação artificial não, irmãos. Não tinha nem exame. Hoje em dia você faz um exame e de repente percebe lá que o camarada tem uma doença lá, um problema, aí ele vai e faz a cirurgia, bênção, está tudo resolvido. Ou a mulher percebe que tem uma dificuldade, ela faz um tratamento ótimo. Não, irmãos, não havia essa possibilidade. Aliás, para complicar mais a coisa, o texto fala que os dois eram idosos quando Deus manifesta a sua bênção sobre eles, os presenteando com Isaac. Deus abençoou Abraão, irmãos, de maneira singular, tornando o nome desse homem célebre no seu tempo. E aqui, irmãos, por favor, eu vou falar, mas eu vou completar. E aqui nós estamos falando de bênção material, de prosperidade material. No caso de Abraão, Deus manifesta a sua bênção, permitindo que esse homem prosperasse, que ele se tornasse um homem reconhecido no seu tempo. É interessante, irmãos, porque mesmo diante de toda a impossibilidade, Deus manifesta a sua bênção sobre Abraão. Mesmo diante daquilo que não era o melhor caminho a ser escolhido, Deus manifesta a sua bênção. Por exemplo, quando ele sai com seu sobrinho Ló, e Deus começa a abençoar, e os rebanhos vão crescendo. Aí tem uma conversa entre os dois. Ló diz para Abraão: Abraão, como é que nós vamos fazer agora? Abraão, como é que nós vamos lidar agora com esse problema aí? Porque está crescendo mais os rebanhos, não dá para a gente ficar junto mais. Abraão fala com ele: pode escolher, Ló, para onde você quer ir. Ló olha para a melhor terra. Ló escolhe a melhor terra. Mal sabia ele que estava indo para Sodoma e Gomorra. Abraão então diz: ok, daqui para lá é seu, e eu parto daqui para o outro lado. Mas a Bíblia diz que o Senhor foi com Abraão, e que o Senhor abençoou Abraão. Logo quando Abraão chega nessa nova terra, Deus diz de maneira muito clara: Abraão, eu vou te abençoar nesse lugar. É aqui, Abraão, que eu vou te abençoar. E de fato, irmãos, Deus abençoa essa família. Pastor, o senhor está querendo dizer então que toda família precisa desfrutar de bênção material para que fique clara essa virtude de Deus de abençoar as famílias? Não necessariamente. Bênção material, irmãos, é uma forma de nós identificarmos também o cuidado de Deus. Aliás, Deus tem feito isso até comigo. Sabe o que Calvino diz nas Institutas? Que Deus, ainda que o homem esteja numa condição de queda, manifesta certa graça sobre todos os homens, justos e injustos. O sol se levanta sobre todos e se põe sobre todos. Mas ele diz o seguinte: que quando a gente olha para o Evangelho, o que nós percebemos é que nos parece que Deus reservou suas melhores bênçãos para aqueles que às vezes não são abastados desse mundo. Já percebeu, irmãos, como o Evangelho floresce muitas vezes em comunidades menos abastadas? Você já percebeu isso? Jesus disse: com que dificuldade entrará um rico no reino dos céus? Ih, pastor, então o crente não pode ser rico. Não, irmãos, ele encontra com o rico no próximo capítulo de Lucas, e esse rico chamado Zaqueu tem a vida transformada, viu? Pastor, quer dizer que eu tenho que abrir mão das riquezas? Porque no capítulo anterior ele disse isso para o chamado, o texto fala que ele era jovem rico. Não, irmãos, para aquela pessoa Jesus disse isso. Para Zaqueu Jesus não falou nada. É Zaqueu quem levanta e fala assim: Senhor, eu quero dar metade dos meus bens para os pobres. Jesus fala: bênção, Zaqueu, hoje eu estou passando nessa casa. Mas não foi porque ele deu os bens não, irmãos, foi porque ele foi alvo da graça de Cristo. Irmãos, as bênçãos de Deus, elas se manifestam sobre nós de formas diversas. E o que eu quero dizer é que Deus tem bênção para derramar sobre as nossas famílias. Não se esqueça, irmãos, nós enfrentamos lutas sim. Abraão enfrentou as lutas,
mas nós também desfrutamos de bênçãos de Deus. Amém. Mas as bênçãos de Deus, irmãos, para a gente caminhar para o final, quando nós olhamos para Gênesis 12, elas não têm o propósito de nos tornar melhores ou de nos fazer acharmos que somos melhores que as outras pessoas. A bênção de Deus, irmãos, vou trocar o termo, a eleição divina, inclusive, não tem o propósito, irmãos, de nos tornar soberbos. Uma incompreensão teológica dessa doutrina maravilhosa das Escrituras tem feito muita gente, por exemplo, parar de compartilhar o Evangelho. Irmãos, nós temos uma verdade preciosíssima para anunciar. No meio de um mundo de caos, de Gênesis 6 a 11, existe um anúncio de graça em Gênesis 12. Irmãos, a mensagem que nós temos para compartilhar, ela é uma mensagem de graça. O movimento de Deus em relação ao homem é um movimento de graça. Se Deus permanecesse estático, o que viria sobre as famílias seria juízo, é o que diz Gênesis 6. Mas quando Deus age na história, quando Deus se movimenta em relação ao ser humano, esse movimento é um movimento de graça. É isso que a Bíblia está nos anunciando. Mas, irmãos, quando Deus então elege uma família, Deus escolhe um homem, Deus escolhe um povo, Ele não está escolhendo esse povo para que esse povo se ensoberbeça e se ache o suprassumo da religiosidade e da fé. Você deve estar escutando por aí, né? Você, meu irmão, é cabeça e não cauda. Você é filho do rei. O jargão evangélico, irmãos, ele caminha no sentido de nos fazer parecer, porque isso não é a realidade, melhores do que as outras pessoas. Quando nós olhamos para alguém, irmãos, que tem sido destruído pelo pecado, e nós nos iramos, e nós desejamos o juízo, em geral, irmãos, nós estamos declarando que nós somos melhores do que eles. O homem caído tem que ser um lembrete para nós o tempo inteiro da graça de Deus manifestada em nós. Olhar uma família que está sofrendo, irmãos, os efeitos do pecado, tem que ser para nós um lembrete, irmãos, do quanto Deus foi bom conosco. Não pode ser, irmãos, para nos ensoberbecer. O que essa passagem nos mostra, irmãos, é que Ele também deseja estender suas bênçãos a muitos. Ele deseja estender a sua graça a muitos, através de nós. O que Ele diz para Abraão? Ser tu uma bênção. O que Ele diz para Abraão? Em ti farei benditas todas as famílias da terra. É interessante porque uma leitura equivocada desse texto pode fazer a gente criar uma espécie de dicotomia. No primeiro bloco, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí, pastor, está vendo? Está falando de dois blocos distintos. Mas, irmãos, a ênfase desse texto não está na maldição desse bloco, mas no fato de que Deus chamou Abraão para que ele fosse uma bênção para todas as famílias. Meu irmão, hoje eu e você estamos aqui, temos uma família abençoada, ou temos uma família enfrentando lutas, mas isso é sinal, primeiro, de que Deus tem um propósito para a família. Segundo, de que Deus chamou um homem e através dessa família gerou bênção para as nações. Eu e você somos o resultado do que Deus fez através dessa família. E eu quero ser o resultado também para outras famílias. Eu quero ser um instrumento de graça. Eu quero ser um instrumento de bênção para outras famílias. A família não é um fim em si mesmo. Sabe por que tem pai sofrendo? Porque o filho chegou na idade adulta e de repente vai casar e ele não acha que está casando com quem deveria. Sabe por que tem pai sofrendo? Porque de repente ele projetou para o filho ser formado em medicina e o filho resolveu fazer música. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está criando os filhos para nós. Ah, eu sou pastor. Nasceram duas meninas, vou ver se eu arrumo mais uma. Tem um menino. Ainda mais na igreja presbiteriana, como é que eu vou ter um filho pastor se não vier um menino? Né? E a gente faz planos, irmãos, para nós. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A família não é um fim em si mesmo. A família, a nossa família existe para a glória de Deus. E também para abençoar pessoas. Jesus, como é que vai ser lá no céu? Ela foi casada com um, morreu, ela casou com um irmão que tomou para si. Morreu, agora veio outro irmão.
Foram 7, Jesus. Lá no céu ela vai ser casada com quem? Tira isso da sua cabeça. Lá não se casam, nem se dão em casamento. Não foi o que disse Jesus? A família não é um fim em si mesmo, irmãos. Quando nós começamos a incomodar, irmãos, com as coisas ministeriais da igreja, mas eu queria ter mais oportunidade de cantar. Mas eu queria ter mais oportunidade de pregar. Eu queria ter mais oportunidade de ensinar. É sinal, irmãos, de que o nosso foco está distorcido. Você quer igual louvor ao Senhor? Hebreus 13. Saiamos, pois, ao seu encontro, levando o seu vitupério. É isso que Hebreus fala acerca de Cristo. E lá no verso 16, se eu não me engano, ele ainda diz o seguinte: não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação, porque é com tais sacrifícios que Deus se agrada. Às vezes, irmão, sabe por que o culto está vazio para nós? Porque isso aqui não tem a ver com isso aqui. A gente olha para a música, ela é até bonita, mas ela não transpira dos nossos poros. Você não precisa subir aqui, meu irmão, para ser um instrumento de louvor para Deus, não. Você pode ser lá fora. Você não precisa, meu irmão, do microfone, de uma oportunidade, né? Antigamente você, né? Pastor, eu vou dar uma oportunidade. Você não precisa de uma oportunidade, meu irmão, para que você seja um arauto desse evangelho. O seu culto é um. Nessa manhã eu quero te desafiar, pelo menos essa semana, a começar dessa forma. Pensa numa família que você pode abençoar. O que você pode fazer por uma família para você abençoar? Quem sabe, irmão, uma família que mora distante. Você quer ir comigo lá no culto, lá na quinta-feira? Eu te busco. Eu te levo em casa. Não sei, irmão, estou aqui trazendo. Qual foi a última vez que você chamou alguém para comer na sua casa? Qual foi a última vez que você chamou um não crente para ir na sua casa? Deixa eu ser mais direto. Qual foi a última vez que você viu a sua família como um instrumento de bênção? Meu irmão, é o que eu desejo para mim. É o que eu desejo para a Betel. Eu quero que minha família seja uma bênção para muitas famílias.